Humberto, que bom lhe ver. Oi, Humberto, bom vê-lo aqui. Giovanni, Júlio, é muita gente que eu quero cumprimentar. E eu sou uma pessoa afetuosa, então, se eu pudesse, eu os cumprimentaria com um abraço, um aperto de mão, bem, bem fraterno. Obrigada por estarem aqui estudando conosco. Eu vou fazer essa fala de abertura, como é de praxe, em seguida passo a palavra ao moderador da noite, o coordenador do GISP também, Jonatas Ranver. Primeiro, agradecendo mais uma vez ao professor Fernando por se interessar em contribuir com os nossos estudos, porque a gente tem muito mais do que uma aula, mas um compartilhamento de experiências que nós não veríamos, não encontraríamos em nenhum livro. Ele traz os seus anos de experiência, os seus anos de estudos, para que a gente... Tem alguém aqui chamando o professor de Fernando Boro, pode ser também. Então, a gente fica, mais uma vez, feliz e agradecido pela participação do professor Fernando como especialista dos nossos estudos. E estudar nutrifisiologia do milho vai ser muita novidade, com toda certeza, vai trazer grandes aprendizados para todos nós. Tema já demandado pelo grupo de estudos, mas nós não tínhamos encontrado ainda um especialista para fazer essa discussão conosco. Já tínhamos identificado, Humberto, o professor Fernando, na cultura do milho há muito tempo. A gente só ficou constrangido de pedir, porque sabemos que ele é muito ocupado e que tem realmente muitos afazeres, mas eu disse, não, tem que ser, porque se não for o professor Fernando, vamos frustrar esses estudos, mas com toda certeza estamos em muito boas mãos. E já começamos a noite ouvindo vários relatos, que a gente até se envolveu e demoramos um pouco a abrir oficialmente a sala. Então, nesse momento, eu declaro aberto mais um dia de estudos do nosso GISP, Grupo de Estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas. Sejam todos muito bem-vindos e passo a palavra agora ao também coordenador Jonatas Ranver. Boa noite a todos, sejam bem-vindos também. Sou Jonatas Ranver, sou técnico em agropecuária. Atualmente sou graduando em agronomia pelo IF Sertão e sou também coordenador do GISP. Estou vendo que tem muita gente nova hoje no GISP. Toda vez que o professor Fernando vem, sempre aparece bastante gente nova. A gente fica muito feliz em receber vocês. Para quem não conhece ainda, né, o GISP é um grupo de estudo em ecofisiologia do estresse de plantas e que todas as quartas-feiras nos reunimos aqui, né? Geralmente a gente convida algum especialista, nem toda semana a gente convida, mas na maioria das vezes a gente convida, e a gente discute e debate algum tema que seja de importância para o setor agrícola. Então, por exemplo, esse tema que já tinha se demandado, né, a gente decidiu trazer. Sejam bem-vindos, Camilo e os demais. E como é que é feita a escolha desses temas? Os membros do GISP, no caso, aqueles membros que estão no WhatsApp e no Instagram, eles indicam temas e especialistas para a gente estudar toda quarta-feira, para a gente debater toda quarta-feira. Para quem ainda não conhece, eu coloquei no chat, né, os links do YouTube. No caso, essas aulas são gravadas, a gente disponibiliza lá no YouTube. O link da biblioteca virtual. Então, todo encontro a gente separa uma pasta só com documentos que a gente seleciona, separa para poder fazer os estudos. E a gente colocou também o link do Instagram, né, para quem quiser conhecer, a gente sempre disponibiliza lá e fala quais são os temas escolhidos para a gente estudar toda quarta-feira. Caso vocês queiram entrar no grupo do WhatsApp, né, coloquem o número aí no chat. Posteriormente, a gente vai pegar o número de vocês e adicionar no grupo. É importante dizer que nosso grupo é um grupo bem legal. A gente debate bastante, fala de bastante assunto técnico, mas é importante salientar que os assuntos são sempre assuntos da área técnica que são importantes para a área da fisiologia. A gente tenta se centrar o máximo possível dentro da área para que não acabe não fugindo um pouco, ok? Então, novamente, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês ligam o microfone, mandem no chat, que eu vou dar uma lida e respondo. E vocês estão conseguindo ver um documento? Quem tiver com o microfone ligado, visualizando aí. Sim, estamos visualizando. Se puder ampliar um pouco, será legal, Jonatas. Pronto, eu vou ampliar. Já agora uma pergunta. Cadê Marcos Cunha Camargo, o seu pai? Professor Fernando. É quase pai do professor Fernando e filho de Jonatas. Ele não está aqui. Realmente, acho que ele não viu. Deixa eu enviar. Eu vou falar com ele. Gente, esse é um ambiente de aprendizado, mas nós sempre trabalhamos com muita descontração. Fiquem bem à vontade, tá? Isso.
Tu vai enviar para ele, Ana, o link? Vou falar com ele aqui, que às vezes ele tem alguma dificuldade para acessar. Isso, eu ia enviar agora, mas ok, então, sem problemas. Então, como é que vai funcionar a dinâmica do encontro? A gente inicia com a leitura de um documento que foi preparado pela coordenação do GISP, né, como uma espécie mais de resumo para a gente introduzir o tema, e a cada tópico, vamos dizer assim, a gente faz uma pausa para que a gente possa discutir, né? O especialista, ele fala um pouco da sua visão sobre esse tópico, e os demais que estão aqui também, né, no chat, estão assistindo, também dão sua contribuição. Muitas vezes, quem está assistindo são de áreas diferentes, então a gente acaba tendo uma visão melhor daquele aspecto, seja uma visão mais voltada para a nutrição, ou mais voltada para a bioquímica, mais voltada para a fisiologia. Então é sempre bom ter essa discussão, até porque nosso objetivo aqui é justamente isso, fazer com que a gente debata, que a gente conversa, que a gente troque ideias. Posteriormente, a gente entra com o professor Fernando, sendo especialista em si, falando, né, com sua... eu vou projetar o slide dele, e eu peço a vocês que mantenham os microfones desligados, caso não vá fazer pergunta, e as câmeras também, para não haver interferência. Se vocês tiverem dúvida... Não consigo ouvi-lo, Jonatas. Todos o escutam? Estão ouvindo? Me avisa, que às vezes acontece isso, vou me aproximar. Eu estou escutando. Sim, tranquilo. Dá Vou para ouvir. verificar aqui o que está acontecendo. Podem prosseguir, por favor. Lembrando, Jonatas, que na medida em que estivermos discorrendo sobre o documento, pode haver intervenção, tá? Não, eu já sei, eu tentei resumir o máximo possível o documento, né, para não intervir na fala do professor e para que tenha algumas coisas novas que a gente possa debater. Então, eu deixei bem pouquinho mesmo para quem tenha bastante tempo de encontro. Então, só são 3 folhas, incluindo com a revisão. Então, cada folha, então, uma pausa, faz uma leitura, fala um pouquinho da perspectiva e dá continuidade. Ok? Então, quem está no chat, por exemplo, que for de alguma outra área e que já conhece a cultura do milho e queira falar um pouco do seu relato de experiência, sinta-se à vontade, até porque nosso objetivo é justamente esse, né? Troca de ideias, troca de informações. Outra coisa, caso alguém esteja assistindo, queira se disponibilizar para poder fazer a leitura, sinta-se à vontade. Okay? É bom quando a gente envolve outras pessoas para que não fique só a coordenação, né? E também envolver, de certa forma, os membros mais novos. Então, caso vocês queiram, né, fazer leitura, participar da leitura, vocês me avisam no chat que eu convido vocês para fazer a leitura. Vocês ligam o microfone e fazem a leitura. Estavam respondendo sim até agora, mas provavelmente foi da pergunta anterior, então o Rafael foi o último a responder. Caso alguém coloque sim posteriormente, aí eu convido para fazer a leitura, ok? Então, eu vou iniciar a leitura, e caso depois alguém queira fazer, eu convido. Nutrifisiologia do milho. Importância da cultura. O milho é uma espécie que pertence à família Gramiácea, Poácea, com origem no Teozinto, né, Zeamaia, subespécie mexicana. A introdução de novas variedades melhor adaptadas às nossas condições edafoclimáticas, bem como práticas culturais mais adequadas, ou seja, adubação, tratamento fitossanitário, etc., tem conduzido a um aumento significativo da produtividade da cultura no nosso país, estando os indicadores de produtividade entre os melhores a nível mundial. Quanto às fases fenológicas, a cultura do milho é dividida em 2 fases fenológicas, a fase vegetativa e a fase reprodutiva, né, representado pela letra V e R, respectivamente. As subdivisões dos estágios vegetativos são designadas numericamente até o VN, como a gente mostra aqui nessa imagem. Onde N representa o último estágio vegetativo anterior ao pendoamento. Cada estágio vegetativo é definido de acordo com a última flora completamente expandida ou fora do cartucho. Já a fase reprodutiva inicia no pendoamento e vão até a maturação fisiológica, né, estágio onde os grãos apresentam a camada preta, né, na inserção entre o grão e o sabugo. A gente tem uma imagem, né, simplificando esse processo, o professor vai abordar na sua fala um pouco mais sobre, e também temos aqui falando, resumindo, né? Gostaria de falar sobre essa imagem, uma intervenção. Na fisiologia vegetal, uma grande preocupação dos fisiologistas e também da turma do melhoramento genético é desenvolver o ideotipo de milho cujo ângulo foliar exponha ao mínimo a lâmina, o limbo foliar, não, menos espalmado
e mais anguloso, no sentido mais ou menos 45 graus, um ângulo foliar mais fechado, para que a planta desenvolva maior eficiência na captação da luz e uma menor exposição em relação à perda, a exposição da folha a riscos para fotoxidação ou mesmo desidratação foliar, né? Então, nessa imagem aí, a gente nota que a folha do milho ainda lembra um pouco aqueles fenótipos de milho mais crioulo, né? Que chama, aquele milho mais próximo dos selvagens, aquele que chamavam de dente de burro, chama, é isso. Que as folhas são mais retas e com a ponta inclinada, ou seja, com uma possibilidade de captura, de maior captação de radiação solar, porém com maior exposição à perda de água por transpiração. Lógico que a folha do milho também tem seus anexos na epiderme para ajudar a diminuir esses riscos de perda de água, né? Por exemplo, pilosidade é uma das vantagens que ela pode ter do ponto de vista anatômico, morfoanatômico. Mas essa imagem me trouxe essa lembrança de um fenótipo de milho com um ideotipo não tão desejável do ponto de vista de melhoria do desempenho fisiológico. Excelente, professora. Inclusive, eu decidi incluir essa imagem, né, porque o professor vai abordar na fala dele, e por conta, né, já quem está falando principalmente dessa questão nutrifisiológica, uma das coisas importantes dentro da cultura do milho, e não só na cultura do milho, mas em outras culturas também, é que diferentes estágios fenológicos podem absorver quantidades diferentes de nutrientes. Um exemplo disso é o nitrogênio. Tem um trabalho muito interessante feito nos Estados Unidos, né, com grandes produtores de milho, em que eles perceberam que a quantidade de nitrogênio absorvido era totalmente diferente, né, em estágios diferentes. Né. Nesse trabalho, ele cita que no início da fase vegetativa, ele acumula 63% do nitrogênio, né, armazenado na planta, e 37% na fase de florescimento. Então, um dado extremamente importante. E, além disso, eu decidi incluir essa aqui do lado, não sei se vocês observaram, uma outra tabelinha falando sobre, né, a relação dos estágios com os estresses, né? Já que a gente fala bastante de estresse aqui. Então, é importante essa análise, né, de como o estresse pode, de certa forma, interferir, por exemplo, no desenvolvimento. E existem algumas características morfoanatômicas que são importantes a gente observar, né, quanto ao estresse. Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas fases, e aqui tem mostrando, por exemplo, o componente que tem o rendimento mais afetado. A gente, não é o objetivo do encontro hoje, né, mas já que a gente fala bastante de estresse, dos estresses abióticos principalmente, eu decidi trazer, que é algo bem legal. Eu vou dar continuidade. Professor, quer fazer mais um comentário, professor? Sim, tem uma pessoa no chat que se dispôs a fazer a leitura, me parece que é Tiago. Eu perguntei aqui, mandei a mensagem perguntando se ele realmente quer fazer. Se ele qualquer coisa, ele avisa. Professor, você quer comentar alguma coisa até agora? Sim. O milho é uma planta que ela vai te acumulando estresse, quer dizer, e perda de potencial produtivo. Na fase inicial, o milho, ela te define a caixa produtiva. Se você errar na fase inicial, não adianta você querer recuperar lá na frente, que ele não vai recuperar. Por quê? Na fase inicial, que você define o tamanho da espiga, o número de grãos por espiga, tá? E o número de fileira por espiga. Ah, mas eu quero colocar nitrogênio depois. Só vai tentar emitir novas espigas, né? Espigas acessórias, que não são prolíferas muitas vezes, desgasta a planta. Tenta crescer a espiga e não cresce a palha, ela expõe o sabugo para fora, tá? da espiga, da folha de espiga. Eu não botei fotos na minha palestra, eu posso colocar depois para dar fotos para vocês, né? Eu não gosto de fazer o geomarketing mesmo com as minhas lavouras de milho, então eu não quis botar nada aí, porque geralmente aparece a minha pessoa, mas para mostrar para vocês que, na realidade, o grande potencial do milho se faz na fase que não pode falhar, até V4. Se você falhou aí,
pode benzer a lavoura, você vai deixar mais verde, mais isso, mas aumento o potencial produtivo é danado. Então, você tem que cuidar muito essa parte inicial do milho. Claro que depois você não pode perder potencial, mas depois da V4, a caixa produtiva está definida. Então, isso é importante que todos saibam, que a falha é na fase inicial. Não tem muito, muitas outras plantas recuperam, mas o milho não recupera. Interessante. Pode continuar aí. Então. No caso, Maciel, tu não botou sim, é para leitura? Se botar só assim, eu não vou saber. Mas, enfim, eu vou dar continuidade. Caso alguém queira fazer a leitura, vocês me avisam. Você bota, faço a leitura, que fica mais fácil de eu identificar. Ok? Eu vou dar continuidade a essa parte aqui, e posteriormente a gente vai passar a leitura para outra pessoa. Aspectos nutrifisiológicos. Tal como em todas as culturas, os nutrientes absorvidos em maior quantidade na cultura do milho são o nitrogênio, o fósforo, né, na forma de pentóxido de fósforo, e o potássio na forma de óxido pentóxido de fósforo e óxido de potássio. Pelo fato de serem os mais absorvidos, designam de macronutrientes principais. Na cultura do milho são também muito importantes e até indispensáveis os macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre, e alguns micronutrientes como o cobre, o boro e o zinco. Quanto ao nitrogênio. O nitrogênio é um macronutriente fundamental para se obter a produção potencial da cultura do milho. Aumenta o teor de proteína no grão, cerca de 70% a 75%, né, exportado para o grão, e melhora a digestibilidade do milho forrageiro. O nitrogênio apresenta inúmeras funções na cultura do milho. Dentre elas, cita-se a constituição de aminoácidos, como, por exemplo, a lisina, que é responsável pela ativação da clorofila e o retardo da senescência. Outro exemplo é a atuação do nitrogênio através da arginina, onde influi na fotossíntese, participa do crescimento e transporte de nutrientes para as flores, os frutos e as sementes. Fósforo. O fósforo é um macronutriente principal, cujos efeitos principais nas plantas são de estimular o desenvolvimento radicular, incrementar a resistência mecânica dos caules, ou seja, compensa os excessos de nitrogênio, influenciar positivamente a floração, fecundação, formação e maturação do grão. Cerca de 77% a 86% do fósforo é translocado para o grão. Além de melhorar a digestibilidade do milho de forragem. Pronto. Ana, vou dar uma pausa aqui. Caso alguém queira comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Vou dar uma pausa aqui. No caso, são 3 pausas. Essa aqui é a segunda. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor se referiu à contagem de grãos e fileiras. Do ponto de vista prático, explica para a gente aí a importância do número de grãos e do número de fileiras, por favor. O milho, você tem cada material genético, ele tem uma carga genética. Então, que ela já está predisposta dentro do DNA e ela é exposta para o RNA no processo de formação da espiga. Mas tem reguladores disso. Se você lá tem uma espiga que geneticamente ela está exposta a produzir 16 carreiras, por exemplo, ou 18 carreiras, sempre é pares, tá? Tu nunca vai ter 15 ou 17, sempre pares. Se você tiver 20 e por acaso há uma restrição de algum nutriente ou de temperatura ou de água, ou qualquer efeito não só nutricional, essa tendência é diminuir o número. A planta regula para fazer um menor volume de carreiras. Primeiro é o volume de carreiras. Depois ela faz o número de grãos por carreiras. Então, a compensação do número de grãos de carreiras é limitado. Mas se você tiver um maior volume de carreiras, você tem a propensão de ter maior volume de grãos. Então, isso é fundamental que você saiba. Mas veja bem, a gente se preocupa muitas vezes
simplesmente que colocou aqui a relação à quantidade de nitrogênio, a quantidade desses elementos. Mas se eu induzo a produção de nitrogênio e produzir mais quantidade de aminoácidos, mais divisão celular, mais DNA, mais compostos nitrogenados, a planta que tem a tendência a aumentar o tamanho da célula, aumentar o tamanho e aumentar a capacidade produtiva fotossintética. Mas a divisão celular também tem que aumentar. E aí é chave não faltar 2 micronutrientes nesse processo, que é zinco e boro. Então, se eu boto bastante nitrogênio e falta esses elementos, um deles ou ambos, há uma limitação nesse processo. Então, estimulo, mas não compenso na divisão. Então, eu faço uma estimulação vegetativa e diminuo o aporte de reprodutivo. Então, muitas vezes, quem pega muito material e coloca bastante nitrogênio na base ou na fase inicial e não aporta esses 2 nutrientes, pode limitar o quê? Fazer uma planta vigorosa com uma espiga pequena ou com menos número de grãos por espiga. Então, é fundamental que se tenha, tipo assim, se eu aumento um, eu tenho que predispor o outro lá. Em questão do fósforo, em geral, o milho, tá, as gramíneas, elas são muito eficientes em relação ao fósforo, tá? Elas não precisam grandes quantidades de produzir, mas elas são limitadas mais à sua função do fósforo em relação à disponibilidade do solo em fornecer para ela. Mas internamente elas são muito eficientes em termos de fósforo, né? As plantas C4 são eficientes em geral, não só o milho, mas todas as plantas C4, elas são eficientes. Então, se você fornecer uma quantidade plausível, desde que você limita a ação de ferro e de alumínio na retenção dele no solo, você tem boa afinidade. Então, o fósforo é um elemento que você colocar. Mas lembre bem, muitas vezes você coloca grande quantidade de fósforo na linha de plantio. Geralmente se planta, por exemplo, com MAP ou DAP na linha de plantio por causa do nitrogênio também. E os níveis de fósforo são baixos. E isso faz com que, quando o fósforo é alto, limita a entrada de zinco. E zinco diminui o tamanho da espiga no fileiro de espiga. Então, o aporte alto de fósforo na linha tem que sempre estar relacionado com o aumento de zinco, ou no TS, ou via fertilizante. Não, continua. Excelente, professor. Alguém mais quer fazer algum comentário, falar mais alguma coisa? Obrigada, professor. Estou aqui olhando se tem algo no chat. Faz favor para mim, professora, porque senão tem que ficar saindo da tela e voltando. Eu olho, pode deixar, eu sigo o chat. Pode passar, mãe. Então... Potássio. O potássio é um macronutriente principal que tem como funções principais aumentar a taxa fotossintética, melhorando o crescimento para densidades de populações elevadas e aumenta a resistência das plantas à secura. Contribui também para o aumento dos hidratos de carbono fermentáveis, ou seja, carboidratos fermentáveis, o que é importante para o milho forrageiro, melhorando a qualidade da silagem. Depois do nitrogênio, o potássio é o nutriente absorvido em maiores quantidades pelo milho, com aproximadamente 26% a 43%, a ser exportado para o grão. Cálcio, magnésio e enxofre. O cálcio, magnésio e enxofre são os denominados macronutrientes secundários. A fertilização com cálcio e magnésio não é uma grande preocupação para a cultura do milho, visto que a prática da calagem ainda é a maneira mais fácil de fornecimento desses nutrientes à cultura. Para que a cultura atinja a sua produção potencial, corrigir a acidez é de extrema importância, pelos efeitos que provoca na neutralização do alumínio e do manganês, que são elementos tóxicos. Por outro lado, eleva o pH do solo, aumenta a disponibilidade de nutrientes para a planta e melhora o ambiente radicular de maneira a fornecer o desenvolvimento de micorrizas. No entanto, a correção de acidez somente com calcário pode levar a um desequilíbrio entre o cálcio e o magnésio, prejudicando o crescimento das plantas e, por isso, devem ser adicionar-se doses de calcário com magnésio, em proporções adequadas, de maneira a equilibrar esses dois nutrientes no solo. O magnésio é crucial para o crescimento das plantas. Como a extração
como a extração de enxofre pelo milho é pequena, as suas necessidades são normalmente supridas com adubos que contenham os macronutrientes principais, mas também o enxofre. Eu gostaria de interferir agora, antes de entrar nos micros, para ponderar alguns detalhes. Tem uma coisa-chave no milho que chama-se relação nitrogênio-potássio, tá? Isso já é clássico. Quando você aporta nitrogênio, você faz a planta crescer mais, então ela fica com um porte maior. Quando você faz isso, você aumenta o tamanho da folha, mas aumenta o tamanho da célula. Tá? O aumento da folha não é o número de células a mais, mas é o tamanho de células maiores da folha. Isso faz com que, aumentando o tamanho da célula, você aumente, por causa do aumento da parede celular, das proteínas que produzem nitrogênio. Mas você aumenta o tamanho do vacúolo. E o potássio, ele é guardado dentro do vacúolo. Então, se eu tenho um vacúolo menor, uma folha menor, eu tenho uma concentração mais alta, com mesma quantidade. Então, se você aumenta o tamanho da célula, tu tem que aumentar o tamanho do vacúolo para preencher uma maior quantidade de potássio dentro do vacúolo. Então, sempre que se aporta N a mais, se coloca potássio mais. E, geralmente, para a produtividade mais alta, em tempo quente e mais seco, o aporte de potássio tem que ser até maior que o aporte de nitrogênio. Tá? Principalmente em áreas que você planta em seco, quer dizer, em sequeiro, não em irrigado. Então, esse é outro fator importante que nós temos que ter. Em relação a cálcio e magnésio, isso é também importante. Para tu ter alta produtividade de milho, você não pode ter uma saturação de base aonde que a relação cálcio-magnésio para a planta de milho fica acima de 5:1. Ter 5 quantidades de cálcio para o magnésio. Senão o cálcio tem maior força, né, de entrada no espaço livre aparente, por competição de carga, e menor entrada nos plasmodesma para entrar dentro da célula da planta. Isso que também a gente aporta por competição o íon potássio, que também vai pressionar daí o magnésio. Então, cálcio alto com potássio alto diminui o magnésio. Então, eu sempre recomendo nunca deixar na CTC ter menos de 12% de magnésio para alta produtividade de milho. Senão você tem carências de magnésio dentro da planta. E o que isso vai ocasionar? Que essa carência de magnésio vai reduzir a entrada de fósforo, porque ele é responsável pela atividade de cofator enzimático na TPase do sistema radicular. Depois ele é responsável pelo núcleo central da clorofila, que é o clássico, mas pela atividade ribossomática, a síntese de proteínas. Então, se eu entro lá no processo, eu tenho esse problema de síntese. E também, depois, a retirada dos açúcares de dentro da célula para o floema, para fazer a translocação da fonte para dentro pelo potássio. Então, sempre cuidar muito dessa relação, não usar muito calcítico, usar um dolomite para levar o magnésio, para não fixar nisso. E o enxofre, realmente, como a planta tem menos teor de proteína, tem menos enxofre, porque nós temos 3 aminoácidos chaves que têm enxofre: cistina, cisteína e metionina. Tá? Mas é muito importante ter enxofre de nível adequado para a questão de composto fenólico e resistência à praga e doença. Pode continuar, Jonathan. Aqui já é a conclusão. Tá ok. Na cultura do milho são importantes os micronutrientes boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Faltou um aí, tá? Que eu quero que tu inclua. Níquel, tá? Tem que incluir aqui o níquel. Só a correção para você aí, tá? Depois eu explico por quê. Por vezes, a falta de resposta do milho a alguns desses micronutrientes poderá estar relacionada com níveis adequados de disponibilidade no solo ou devido ao fornecimento através da aplicação de calcário, por exemplo. A resposta do milho aos vários micronutrientes é mais evidente em solos arenosos e com baixo teor de matéria orgânica. Muitas vezes a influência desses macronutrientes são minimizados, sendo que apresentam papéis importantes no funcionamento do corpo vegetal. E que papéis são esses? Quando eu fui elaborar essa parte envolvendo micronutrientes, já deixei curtinha de propósito, porque eu sei que o senhor gosta de falar bastante de micronutrientes e tem repertório para isso.
quando a gente vai procurar materiais para poder estudar a cultura do milho, é muito comum a gente encontrar isso. Fala bastante dos macronutrientes, principalmente NPK, e fala muito, muito pouco dos micronutrientes. Não é à toa que, por exemplo, às vezes até quando citam ele, esquecem, por exemplo, como o senhor falou aqui, não citou o níquel. Então, já deixei esse gancho nessa pergunta final, já para a gente poder introduzir, né, iniciar a falar do senhor. O senhor quer que eu projete o slide aqui, ou o senhor vai projetar o slide? Não, eu posso projetar aqui, eu não sei se eu consigo projetar aqui, consigo? Mas se o senhor não conseguir, eu posso projetar aqui. O bom do senhor projetar é que o senhor tem o tempo de passar. Como é que o anexo daí? Eu estou com ele aqui. Tem um... No canto, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Quer que eu vá dizendo, professor? Só um pouquinho aqui. Então, pode projetar aí, viu? Eu mando, daí eu faço, toca, daí tu toca, tá bom? Pronto. Eu ia ensinar agora, que eu estava projetando a tela aqui do coisa, que eu ia ensinar como é que faz. Mas tudo bem, deixa eu parar aqui. Tem um teu compartilhamento. Depois eu aprendo, viu, Ana? Não, o senhor Marcos Camargo já é o aluno de Jonatas nesse negócio aí. O senhor tem que entrar na fila. Tá bom. Os neurônios começam a ficar cansados. Temos outras ocupações, né, professor? Tem aqui apresentar agora, né? Era aí, agora mesmo, tá bom, tudo bem. Bom, tá aparecendo aí? Tá. Tá, né? Pronto, eu vou aumentar a tela. Ana, como eu vou deixar a tela no máximo, tu fica de olho no eu olho o chat, pode deixar. Qualquer intervenção você me avisa. Giovanni, a gente vai iniciar a apresentação do professor, no final a gente bota coloca as perguntas, ok? Lembrando que o professor prefere que sejam feitas, quem tiver perguntas ou intervenções com o microfone, pode fazer no decorrer da apresentação? Para mim, sem problema nenhum. Eu já tive muito aluno na sala de aula, então para mim não me atrapalha, não. Pronto. Então, já que ele colocou a pergunta aqui, então a gente já passa na pergunta que está melhor, porque a gente já inicia do zero, né? Foi o Giovanni Alves. Ele perguntou: recomenda-se a aplicação de fósforo total logo no início do plantio? Não, é uma pergunta, na verdade. Recomenda-se a aplicação de fósforo total logo no início do plantio? Ou seria melhor dividir durante parte do ciclo, em pelo menos 2 vezes? Não, o fósforo, na realidade, você tem que colocar no início do plantio, tá? Todo ele. Por quê? A planta, ela precisa quantidade de fósforo. E como a gente tem baixa eficiência agronômica do fósforo, para você ter uma ideia, em geral, a gente tem até 30% do fósforo aportado realmente usado pela planta. O resto, ele é perdido, né, nos colóides no solo pela argila e pelos hidróxidos de ferro e alumínio composto no solo. Então, se coloca na base e muitas vezes o milho responde muito ao fósforo no pé dele, no sulco embaixo, tá? Claro que eu tenho alta fertilidade também, quando o nível de fósforo do meu solo já estão bons, que eu não preciso mais colocar ele lá na base, e eu jogo nitrogênio. Então, em áreas, por exemplo, de plantio aqui no Mato Grosso, que a gente planta depois de soja, onde os níveis de fósforo estão altos, a gente aporta o adubo por cima, porque não existe uma limitação, porque o nível crítico de fósforo para a cultura já está estabelecido. Claro que em áreas novas que eu tenho carência de fósforo, é recomendável usar na base. A gente usa plantadeiras que têm a caixa de adubo, né, na base para melhorar essa performance inicial. Mas com o passar do tempo, a adubação de sistema a lanço, você não precisa mais. Claro que se você tem condições, muitas vezes, de colocar um nitrogênio e fósforo no sulco, você tem certos ganhos, mas lembre no detalhe, toda vez que você faz isso, você faz com a planta ficar na zona de conforto, quer dizer, ele vai para uma situação melhor. E na zona de conforto, quando dá uma pequena estiagem, ela sofre mais. Então, plantas adubadas no pé, quando falta água, ela sofre mais do que aquelas plantas adubadas no sistema, que elas procuram ampliar o sistema radicular para poder se nutrir melhor, e aí ocupa melhor quantidade de solo, e maior volume de quantidade de solo tem maior volume de água. Já que ele, pegando um gancho no que ele falou aqui, eu queria até também tirar uma dúvida, né, a partir de um comentário que eu ouvi durante um encontro justamente também sobre a cultura do milho, né.
que o palestrante falou que, né, geralmente ele divide, né, a aplicação de nitrogênio durante 3 processos, tipo, mas principalmente no momento inicial, justamente porque o nitrogênio ele é altamente solúvel, então pode ser que aconteça questões de chuva, e você vai perder uma grande quantidade de nitrogênio que você poderia ter dividido ali. Então, você pode causar grandes perdas. O que justificaria esse fósforo ser aplicado praticamente todo nessa fase inicial seria justamente o fato dele ser pouco solúvel, então ele fica bem retido, por conta disso a gente dá para aplicar de boa no solo. Exatamente. Exatamente, o fósforo tudo inicial. O nitrogênio, por ele ser muito lixiviável e muito perda por denitrificação, então você aplica ele na base e chove demais, se perde. Então você coloca parte na base, 20 a 30 pontos, quando ele tiver V4, joga a porta mais, que já tem um sistema radicular maior, e outra fase ideal é pré-pendulamento. Muitas vezes fica de uma forma difícil de fazer essa intervenção pelo tamanho da planta, entendeu? Você tem a planta muito grande, e se você joga em cobertura, cai na folha e queima a folha, dá uma queima na folha, tá? Claro que eu tenho produtores aí que tem sistema de produção alta, que eles têm um tipo de um aparelho alto, que joga no meio da carreira, né, ele põe tipo pêndulos, né, que larga no meio do coisa. E nós temos usado também as chamadas ureias protegidas, né, anti-urease, recobertas, para diminuir essa perda, né, por um pouco de lixiviação também, mas por denitrificação, por perda pro ar, né? Tirou minha dúvida. Por nada, Giovanni. Os demais, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no chat. Ana dá uma lida, qualquer coisa, não. Você me avisa que eu tiro a tela e venho ler. Se caso vocês quiserem falar no microfone, sintam-se à vontade, vocês ligam o microfone e pedem licença para poder falar com o professor. Só que é interessante vocês fazerem isso quando o professor estiver fazendo a transição de um slide para o outro, que aí geralmente não quebra o raciocínio. Ok? Então, professor, já vou apresentar o slide. Boa noite, professor. Meu nome é Natália. Boa noite. Boa noite. Eu falo sobre a questão da adubação por suco. Só que tem uns tipos de adubo, que a base de fósforo, que se faz a adubação foliar. E há controvérsias que esse tipo de adubação foliar com fósforo, ele não é indicado. Então, isso afetaria negativamente a questão do crescimento e desenvolvimento da planta? As plantas de milho, se você não usar adubação forte de base, você vai limitar o crescimento e o tamanho da folha. Então, você vai ter uma folha muito pequena para receber esse fósforo aportado via folha. E você vai esperar até ter uma fase maior, você perdeu o potencial produtivo. Lembra que eu falei que a maioria do potencial produtivo está em V4. Então, você vai esperar dar o problema, vai chegar lá na frente e você não tem mais o que fazer. Então, não tem por que você esperar aplicar um foliar, por exemplo, tipo de fósforo. Por quê? Porque você já perdeu o potencial produtivo, né? Entendeu? Já foi para o brejo o negócio. Então, por isso que é importante na cultura do milho o fósforo lá. Suplementações foliares de fósforo em gramíneas são pouco responsivas em termos de produtividade. Em termos de beleza, até melhor. O milho vai ficar mais bonito, né? Mas produtividade não vai aumentar muito. Ok, obrigada. Continua, Léo. Quando quiser passar, o senhor avisa, fala. Pode passar aqui, eu vou passando os slides. Okay? Tá ok. Não estou vendo nada aqui. Agora tá. Toca para frente, né? Então, por que existe planta C4 e planta C3? Então, se você for ver a chamada anatomia de Kraft, né, que diferencia uma planta C3 e C4, é a sua formação anatômica dela. À esquerda, vocês estão vendo aí uma planta C3, onde você tem o feixe vascular liberado, aonde você tem as células fotossintéticas, né, soltas no ciclo celular, e não estão uma ligação direta com essa bainha do feixe. Já na planta C4 à direita, você nota que todo o feixe vascular está, né, com células fotossintéticas ligadas direto ao feixe vascular.
Essa diferença anatômica faz com que a planta tenha vantagens em termos de aporte do sistema C4 e C3. O que é importante saber é a relação a C4 e C3, não é que uma planta C4 produz 4 carbonos, como o pessoal acha, né? Ou os 3 carbonos. Essa é uma forma que eles são aportados, né? Numa forma de 3 carbonos ou numa forma de 4 carbonos, né? Então, uma prova, uma vez, um aluno colocou, não, a C3 produz 3 carbonos e a C4, 4 carbonos. Isso é errôneo, né? É só um termo, né, do ciclo que se faz isso. Toca para frente, Jonathan. Agora, anota isso aí. Esse processo anatômico faz com que o quê? Essa célula ao redor da bainha, ligadas diretamente, elas ficam aportadas por outras células, né, dentro do mesófilo. Então, a planta C3, ela realiza a fotossíntese, a rubisco, numa célula, onde que é aportado o nitrogênio, o CO2, e é produzido o oxigênio. Então, quando você tem a produção fotossintética, a rubisco começa a trabalhar, e a quebra da água faz com que haja uma carboxilação, enquanto que a C4 tem uma outra célula, ela carrega o CO2 para dentro da célula da bainha, né, carrega isso aí com a forma de oxalacetato, e não precisa estar exposto a uma participação de oxigênio mais alta, e não se oxida daí. Então, isso faz com que a planta consiga trabalhar com um volume de luz mais alta e um nível de luminosidade mais alto, quer dizer, ela trabalha direto sem precisar se oxidar na célula que participa da fotossíntese. Então, ela trabalha com a intensidade maior de atividade. É que nem um carro acelerado a nível médio, né, uma C3, e uma totalmente acelerada, uma planta a nível C4. Mas veja bem, quando trabalha com uma planta C3 e trabalha com nível de fotossíntese mais baixo, o poder de refrigeração precisa ser menor. E quando uma C4 com altamente intensidade, o volume de água necessário para esse sistema é maior. Então, uma planta C4 precisa ter aporte de água mais alto do que uma planta C3 no processo de carboxilação. Tá? Por mais que ela é mais eficiente nesse processo de água, de aportar mais quantidade de carbono, mas ela necessita mais. Então, isso quer dizer o seguinte, uma planta de milho com água, ela produz muito mais, mas se falta água, ela pifa primeiro também. Ela não suporta esse processo, porque ela tem que ter um processo de refrigeração maior. Então, ela consegue trabalhar com temperatura mais alta, com refrigeração, mas se tiver falta de refrigeração, ela entra em colapso de estresse oxidativo maior. Toca para frente. Então, aqui está as características. Inclusive, aqui, coloquei das cruzáceas, né? A planta SCAN, para mostrar uma coisa interessante. O grande primeiro processo é a anatomia foliar. Então, a célula do parênquima palisáceo tuberoso tem loculose com grânulos. Então, elas estão soltos, né? No sistema interno da planta. Já a planta C4, que eu falei da anatomia de Kratos. As células mesófilas dos cloroplastos com grânulos estão na bainha do feixe vascular. Com cloroplastos sem empilhação, sem grana, sem empilhada, elas estão dissoltas no processo. Então, isso diferencia um processo estrutural anatômico. Agora, quando tu for trabalhar com as plantas C3, eu não vou citar as CAN, porque eu vou diferenciar da C3 só o C4. CAN são os cactos, essas plantas que retêm água muito e trabalham à noite, né? Mas a planta C3 tem uma enzima principal, a rubisco, que ela trabalha num processo só ela. Então, ela faz carboxilase e oxigenase. Já a C4, ela tem separados. A pepcarboxilase está na célula do mesófilo e a rubisco está nas bainhas. E essa célula do mesófilo pega o CO2, leva para a célula da bainha, na forma de oxalacetato, o malato, leva lá para dentro, sem precisar levar oxigênio. Então, ela trabalha sem oxigênio no processo. Então, não aumenta o oxigênio internamente, da liberação da fotólise lá, e ela consegue trabalhar sem se oxidar. Mas tem que estar refrigerado. Né? Então, só que vejam bem, uma planta C3, ela precisa de uma relação de CO2 de um CO2, desculpa, para um 3 ATP,
para 2 NDP. Já a planta C4, para cada CO2, porque ela tem tirado da célula, tem tirado da célula do mesófilo e levar para a célula da bainha o CO2, ela tem uma relação de 1 CO2 para 5 ATP e 2 NDPH. Então, ela gasta mais energia nesse processo. Tá? Ela gasta. Mas como ela produz melhor, em temperatura mais alta, ela fica mais tempo fazendo fotossíntese. Né? Então, tem uma relação a clorofila A para a clorofila B mais alta. Né? Então, e outro detalhe, ela não precisa ter elemento sódico, por isso que o milho não aguenta sódio também no processo. Tá? Não aguenta lá no processo. Então, a temperatura para uma planta C3 trabalhar a temperatura baixa temperatura, quer dizer, sistema mais baixa temperatura, então no início do dia a C3 trabalha melhor, né? Quando chega na parte mais quente do dia, ela se fecha e não trabalha. E quando a C4 já entra no calor, né? Quando ela chegou, esquentou o dia, ela já entra na pauleira, vai passando todo o calor, vai produzindo no período mais quente e não precisa, não vai se oxidando, desde que tenha água. Então, ela trabalha em alta temperatura, em alta umidade, desde que venha refrigerada. Toca para frente, Jonathan. Professor, oi. Tem uma pergunta aqui de Júlio Guilherme e também uma de Ana Rita. Eu vou ler logo a pergunta de Júlio Guilherme. Tá. Ele pergunta, Júlio Guilherme Taca, professor, a pepicase capta CO2 ou ácido carbônico? Qual é a diferença entre a anidrase carbônica na C3 e na C4 e como funciona este processo? Tá. Na realidade é o seguinte, a PEP, a polifenol carboxilase, tá? Polifenol piruvato carboxilase, ela pega CO2, tá? E já faz direto para um oxaloacetato, que transforma em ácido málico, e aí nessa célula, tá, do mesófilo. Quando ela joga para a bainha, ela não está jogando CO2, ela joga ácido málico. E esse ácido málico tira o CO2 e aí fornece o CO2 direto para rubisco. Tá? Rubisco. A diferença da anidrase carbônica de C3 para C4 é que o fornecimento do CO2 na C3 é direto dele, do sistema. Enquanto que na C4, ele recebe do ácido málico essa transferência de CO2. Tá? Ele transfere direto. Então, é essa a diferença. Sem a presença ali dentro da célula do mesófilo, da fotólise da água que correu lá na célula do mesófilo, e a presença do oxigênio. Então, não vem oxigênio junto. Então, ela trabalha num sistema sem oxidação. E aí, ele depois, esse ácido málico tira o CO2, vira piruvato e volta lá para a célula do mesófilo. Então, a diferença é que na C3 você trabalha com um nível de concentração de CO2, mas um nível de concentração de O2 em elevação de oxigênio, e superóxido. Enquanto na C4, nas células, né, da bainha, não tem a produção de CO2, porque ali não ocorre o processo de fotólise e a liberação de oxigênio. Essa é a grande vantagem. E veja bem, a rubíscoa, né, a rubisco, ribolose 1,5-bis carboxilase oxidase, ela trabalha com carboxilase em presença de alta concentração de CO2, mas ela, quando eleva o teor de oxigênio, ela vai virar oxigenase. E como na célula da bainha você não tem a produção de oxigênio, ela vai trabalhar só a carboxilase, porque não tem a presença de oxigênio para ela virar oxigenase, ou muito baixa. Então, por isso que ela funciona, por pressão de demanda de CO2 e não a produção ali de oxigênio. É mais ou menos assim. Então, na realidade, aí a própria, o Júlio Taca nota ali que no diagrama lá, CO2 que entra. Tá? Claro que você pode ter fonte de ácido carbônico também, mas isso é mais relacionado quando há uma fosforização ali, uma fosforização que você pode ter alguma redução dessa. A outra questão, está passando um carro barulhento ali fora, só um instantinho. Sei lá se é carro, se é moto. Bom, a outra questão, professor, diz respeito a uma informação que eu escutei ontem numa das palestras do Simpósio Brasileiro de Fotossíntese, que está acontecendo ainda até sexta-feira,
eu sinto muita falta de pesquisa aplicada naquele evento. Uhum. As pesquisas são muito acadêmicas. Ontem eu escutei uma muito boa do professor, que tem muito trabalho sobre milho, a equipe dele trabalha também com milho e tudo mais, mas eu sinto muita falta de pesquisa aplicada. Mas vamos lá, é um evento muito interessante, que desperta muita coisa, a gente aprende muito. Uma das coisas que eu ouvi o professor Hamilton falando, foi realmente uma das partes que eu bem gostei, sobre a quantidade de nitrogênio que é demandado pelos cloroplastos, especificamente pelos tilacoides, que é como se fosse um forte dreno de nitrogênio, né, no metabolismo da planta, é carreado para essas funções, exatamente por causa das clorofilas. Mais de 70%. Exato, isso chamou bem atenção para quanto vai para a parede celular, quanto vai para cloroplasto, e aí, mais uma vez, eu me reporto àquela questão, manter a integridade dos cloroplastos de todas as plantas em condições de estresse é o que realmente vai assegurar o sucesso do metabolismo primário, o sucesso da fotossíntese. E do ponto de vista nutricional, já que o nitrogênio corresponde a um percentual tão alto a nível celular, exatamente para manter esses cloroplastos ativos, nós poderíamos dizer que o estresse nutricional por nitrogênio é o que mais afeta o milho em relação ao desempenho metabólico, é o mais crítico, ou a gente tem mesmo que considerar micronutrientes e outros nutrientes, outros macro, mas também fazendo parte disso, ou de fato o estresse nutricional por nitrogênio seria o grande vilão do metabolismo nesse caso. Sem dúvida, o nitrogênio é que tem maior volume de aporte, então você tem maior quantidade. Então, se você limitar essa quantidade, você limita direto o processo. Agora, mas muitas vezes você precisa de quilos de nitrogênio, mas precisa de gramas de um elemento chave. Vou te dar um exemplo prático aí, por isso que eu falei para o Jonathan lá incluir níquel, tá? Quando ele vai a adubação de cobertura na planta, a gente joga uma ureia no solo. E ele entra na planta e ele tem que ser quebrado, fraturado. E isso faz uma enzima chamada urease. Essa urease quebra esse nitrogênio, e aí esse nitrogênio vai ser assimilado, né, através da paragina ou outro composto, levado para a parte acima da planta na célula, entrar no ciclo de síntese de aminoácidos, né, no processo, né, nitrogenado. Agora, veja bem, para você quebrar esse nitrogênio da ureia, você precisa de que essa urease funciona, e essa urease funciona com níquel. Se você jogou ureia no solo, não tem níquel, essa ureia não é fraturada, não é quebrada, esse nitrogênio entra em forma de ureia, não é assimilado, vai para a ponta da folha e joga nitrogênio na forma de ureídeos na ponta da folha e queima a ponta da folha. Tá? Queima a ponta da folha e acaba dando carência. Então, veja bem, eu posso botar uma quantidade grande de nitrogênio, não tendo níquel, eu não tenho como quebrar e não tenho a planta para assimilar. Entendeu, né? Isso é responsável também em soja, daí para uma outra enzima também, chamada hidrogenase, e no caso do milho, que não tem um complexo nodular de rizóbio, né? Então, só nessa parte. Então, toda planta que faltar níquel não vai ter quebra de urease e não vai ter... Isso vale para qualquer cultura, não só para milho, como todas as culturas precisam dessa quebra. Continua. Obrigada. Toca para frente. Então, vejam bem. Na planta que você tem, só ajudando aí o Júlio Taca, né? A resposta dele, veja bem. O grande segredo, tá? É que no mesófilo você tem, entendeu? Aporte de oxigênio, tá? Mas esse oxigênio fica limitado para entrar na célula, né, da bainha. Então, isso faz com que sempre que a rubisco trabalha sempre carboxilando. Mas, veja bem, esse sistema tem que funcionar bem. Então, a C4 é um motor turbo ao máximo. Uma C3 é um motorzinho
Mas veja bem, se faltou água no sistema, o motor turbo ferve primeiro. Então, as plantas C4 demandam um volume de água maior no sistema. E quando ocorre a falta de água, o sistema da célula do mesófilo perde intenção de água, e aí ali ocorre a oxidação. E aí, quando ocorre a oxidação ali, a PEP baixa, a carboxilização, e não leva piruvato para dentro da célula da bainha, entendeu? Aí trava o processo. Então, com água funciona muito bem isso, mas faltou água, ferve o radiador mais ligeiro. Continua aí, de novo, Jonathan, toca para frente. Então, por que uma planta C4 é eficiente? Porque dentro da célula da bainha, a relação CO2-oxigênio para rubisco sempre é carboxilase. E não tem oxigênio. Então, ela vai trabalhar sempre carboxilando. Não vai virar oxigenase. Né? Então, sempre esse aporte daí do CO2 lá, e aí é o grande segredo da planta C4, é feito, né, pela célula do mesófilo, que manda o ácido málico já agregado, sem levar oxigênio. E aí, o ciclo de Calvin da rubisco funciona super bem. Mas veja bem, quando a rubisco trabalha em alta atividade, a anidrase carbônica tem que trabalhar melhor também, como falou do Júlio Taca aí. Então, os níveis de zinco têm que ser melhores nesse processo. Porque a anidrase carbônica trabalha com o teor de zinco. Então, gramínea C4 exige mais quantidade de zinco, porque precisa a rubisco da anidrase carbônica na C4 com maior atividade. Entendeu? Esse motor precisa funcionar melhor. Então, a anidrase carbônica é mais exigente. Então, maximiza essa fotossíntese. E essa separação física que há da célula do mesófilo para a célula da bainha é o grande segredo dela funcionar. Eu separo um problema, né, e trabalho no outro lá numa função melhor. Toca? Só para colocar o seguinte, está se trabalhando já, professora, em transgenia, tentando fazer mudanças anatômicas de planta C4 em C3. No momento que fizer isso, vai ser uma revolução. Transformar uma planta C3 em C4, quando eu conseguir fazer isso, vai ser um pulo impressionante, tá? Vai ser um pulo Engenharia boa. Certo. Joga para frente, Jonathan. Professor, tem outra pergunta aqui. Camilo Rodrigues pergunta se o senhor recomenda uma adubação foliar de níquel, mesmo a semente suprindo este, ou estamos falando de milhos de altas produtividades? Eu em milho de alta produtividade, eu uso níquel no TS, tá? No TS, e uso níquel... Travou a chamada dele, logo ele volta. A chamada do professor travou. Só um instantinho. Manda um zap para ele aí, Jonatas, por favor. Talvez ele voltar e voltar. Ele já disse aqui ao GISP que caiu a conexão. Pronto, chegou. Aí, Alex. O professor ao qual me referia, da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, o professor Joaquim Silveira. Ele e sua equipe têm trabalhos muito interessantes sobre bioquímica e estresse do milho, trabalhos com fotoinibição, muito interessante. Só esperar o professor retornar? Vamos. Eu não, se eles disponibilizarem as palestras, que nem todas foram gravadas, eu coloco lá no drive do GISP. O professor voltou.
O áudio tá desligado, pessoal. Liga o áudio. Aí o sistema aqui. Pronto. Tá Repita. bom, continuando. Você quer que eu repita a pergunta, professor, de Camilo? Repete. Camilo pergunta assim: se o senhor recomenda uma adubação foliar de níquel, mesmo que a semente suprindo este, ou estamos falando de milhos de altas produtividades em termos de semente? Como é que eu tenho detectado a minha carência de níquel? Por análise. Eu analiso as minhas lavouras, eu analiso o grão. Tá? Eu tenho análise aí, posso mostrar para vocês. Eu analiso todos os grãos de soja, de milho, de algodão, tá? Todos, e tecidos também. Então, quando eu detecto isso, eu já sei que está faltando. E eu vejo visualmente também a carência de níquel nas plantas. Depois eu posso até mandar para vocês as fotos de carência de níquel em algodão, carência de níquel em soja, carência de níquel em milho. Na verdade, tu não vai ver a carência, tu vai ver a toxidez da ureia na ponta da folha. Tá? Isso é carência. Tu vai ver a intoxicação. Então, é importante. Então, o que eu faço? Eu aporto na semente. Tratamento de teste. Então, eu ponho lá zinco, molibdênio e níquel. Tá? Geralmente, eu ponho na semente. Quando eu tenho essa carência. Claro, em regiões sul do Brasil, lá, eu não detectei carência de níquel ainda. Mas no Cerrado, aqui na região do Cerrado, eu estou tendo carência no algodão, no soja, no milho, no feijão, no girassol. Entendeu? E aí o pessoal diz, mas a minha adubação de cobertura não está funcionando. Não é que não está funcionando, não está funcionando a tua urease. Então, eu tenho botado na semente e tenho feito aplicações de níquel também via foliar. Molibdênio e níquel, tá? Eu tenho usado molibdênio e níquel via foliar em áreas de cobertura, tanto em soja, como em milho, como algodão também, entendeu? Mas quando decifra essa carência mesmo. Então, eu tenho os dados, né? E é impressionante, quando se coloca níquel e você olha uma cobertura, parece que a ureia funciona o dobro, né? Não, mas eu botei, funciona melhor. Porque, na realidade, ela não está funcionando direito aí no processo. Continua. Só concluindo a pergunta dele, ele pergunta qual é a forma, se é através de sulfato. Não, eu uso sempre sulfato, né, de níquel, né? Pronto. Eu uso mais sulfato. Tá? Era isso. E aí, Daniel Veloso complementa perguntando se quelato é a melhor forma de aplicar níquel. Mas o problema é quelatizar o níquel, é difícil quelatizar. Eu tenho testado um produto hoje, que o cara até mandou analisar. Eu tenho um produto aí que mandei ele fazer, tá? É assim o produto, você aparece na câmera aqui, ó, um produtinho assim. Parecendo azeite de dendê. Então eu mandei quelatizar com ácido cítrico para ver. E vou testar se ele é eficiente. Realmente eficiência, né? Entendeu, né? Para ver se é realmente eficiente para tu fazer. Então, eu tenho agora 2 áreas experimentais que eu estou fazendo, inclusive hoje está plantando a segunda área, com soja, depois plantar milho, algodão também nas áreas, fazendo os testes nas áreas, né? E eu quero ver se eu consigo comprar da doutora um IRGA, tá? Para me medir a abertura dos nossos, para ver se eu consigo me mensurar a que ponto começa a me abrir esse meu estômago e tudo mais aqui, né? Vamos conversar, professor, sobre outras possibilidades além do IRGA. Tá bom, tá ok. Eu sou da época antiga, né? Eu sou do IRGA. Tá certo. Tá, então, em relação, só para terminar a questão do níquel, tá? Eu tenho colocado em torno de 1 grama na semente de milho, na semente do TS, a cada hectare, mais ou menos, em torno disso aí, e tenho colocado 2 a 2,5 gramas na parte aérea, na parte de V6 a V8, tá? Chegando até máximo pré-pendoamento, entendeu? Até o pré-pendoamento. Eu tenho usado, eu estou ainda achando o time correto, eu não tenho essa certeza de qual que é a argumentação melhor que eu tenho. Mas eu tenho que saber que eu tenho que colocar na época a planta tem maior demanda de N, entendeu? De que entra mais ureia na planta. Então, eu tenho que estar esperando lá. Jonathan, agora eu vou entrar na parte nutrifisiológica mesmo, para o pessoal entender, tá? Jonathan, bota agora a próxima. Se nós pegarmos os estádios finológicos da planta de milho, nós temos que colocar o seguinte. Sempre nós temos que ter na base nitrogênio, fósforo,
potássio, cálcio, magnésio e enxofre na base em quantidades boas. Claro que o nitrogênio vão fazendo em cobertura, mas já tem na base. Por quê? Porque se eu não te faltar nitrogênio, como a professora Rita falou, a demanda em planta C4, no caso do milho, é alta. Tá? É alta. E ela tem 2 pontos de crescimento muito, um interno, que é a parte de desenvolvimento do sistema de folha e reprodutivo, e o sistema radicular intenso. Então, nós temos que ter uma quantidade de N, né? A gente chama de 20 a 30 quilos, e ter o fósforo ali embaixo. E no caso, se é solo argiloso, nós já temos todo o potássio. Agora, se o solo baixo de 30% de teor de argila, a gente já tem perda de potássio. Então, a gente parcela um pouco esse potássio por causa das perdas. Tá? Porque eu posso ter perdas em solos muito arenosos quando tem excesso de chuva. Mas cálcio e magnésio não é perdido. E enxofre eu posso perder um pouco também. Mas daí eu posso usar forma de enxofre, no caso de amoniacais, e eu posso usar em algumas situações em solos com muita chuva e solos que encharcam, eu posso usar enxofre elementar, que depois, ele na superfície, ele vai se oxidando e fornecendo. Ele tem baixa lixiviação, ele depende de uma atividade biológica para ser liberada lá aos poucos. Toca para frente, Jonathan. Agora, para o processo radicular funcionar direitinho, o primeiro elemento que não pode faltar é o boro. Boro. O boro é que nem a chave do teu carro, eu sempre falo. Por quê? Tudo que está escrito lá na planta está escrito no DNA, no ácido exóxido-nucleico. E isso tem que ser, a gente chama-se transferido para a execução. E aí vem o RNA transferase, que faz, né, o processo de cópia do que está escrito no DNA, dos processos fisiológicos internos dentro do citoplasma. Então, esse feixe de DNA do DNA é aberto e uma quinase corta no meio e vai fazendo a cópia. Só que o DNA tem duas bases púricas do pirimida, adenina, guanina, citosina, tiamina. Só que, quando abre esses pares, o RNA vai fazer a leitura. E no lugar da tiamina, ele coloca a molécula de uracil para identificar o que é DNA e o que é RNA. Algumas plantas ainda têm no RNA também tiamina, algumas plantas. Mas geralmente é substituído por uracil. E a uracil, para você sintetizar o uracil, você precisa ter boro. Então, tudo que é escrito, copiado do DNA, para passar para a execução dentro da célula, tanto para a parte interna da célula, depois ser sintetizado pelos ribossomos no RNA, precisa ter o RNA mensageiro, que tem que ter uracil. Então, se eu limito a minha quantidade de boro, eu não tenho as ordens chegando dentro do citoplasma, tanto para a parte interna da célula, quanto para levar para fora da célula, que é, no caso, os ribossomos que estão grudados no retículo plasmático rugoso, ler a leitura, embolsar os materiais para levar para fora da célula. Então, os ribossomos soltos sintetizam para dentro da célula subcelular. E os ribossomos presos no RNA, né, no retículo plasmático rugoso, sintetizam dentro do retículo plasmático rugoso e depois do liso para levar para fora, em saco no complexo de Golgi. Então, se eu não tenho boro, não funciona direito. E não divide célula, não cresce, não forma direito o processo. E aí também, eu tenho que aportar lá no solo. E sempre a regra é o seguinte: o boro tem que estar esperando a planta, nunca a planta esperando o boro. Tem que ter no nível lá inicial. Tamanho de espiga, número de grão por espiga, tamanho da planta e crescimento da célula, precisa de divisão celular. Agora, lá no meu TS, já que eu trato lá, eu já coloco o níquel que está aí, pode não estar o níquel, o molibdênio, por causa da redutase do nitrato lá, e o zinco, por quê? Planta C4 trabalha com anidride carbônica mais forte, precisa de maior teor de zinco. Gramíneas precisam mais zinco, porque a anidride carbônica funciona no estado maior. Então, necessito mais quantidade de zinco, por quê? Ele é cofator enzimático da atividade da anidride carbônica. Então, lá no TS eu já aporto. Boto no solo antes, aporte lá. Toca para frente, Jonathan. E olha bem.
Já no solo também eu posso jogar junto com os fertilizantes, não só via folha, os cátions, né, os micronutrientes catiônicos, manganês, cobre, ferro e zinco. E aí eles têm que estar aí também, já colocado. Ou muitas vezes com adubo micrado, a gente usa MAP micrado, o sulfato de amônio micrado, ou até mesmo super simples micrado, a gente chama micrado. Ou se faz um pool de micro, se mistura no adubo e joga lá, para estar no solo. Agora, aí no crescimento da planta, que a professora colocou antes lá, Rita falou, o nitrogênio. Eu preciso ter grande quantidade de nitrogênio na fase inicial. Por quê, Jonathan? Por quê, Jonathan? Eu preciso ter caixa, fazer o potencial produtivo, dar o tamanho da espiga e o número de grãos por espiga em fileiras. Então, ali não pode ter carência de nitrogênio, senão a espiga fica com menos fileira, menor, e não adianta depois, tu não tem mais caixa para aumentar a produtividade. E as plantas hoje, híbridas, elas não são floríferas, elas produzem grandes números de espigas, elas produzem uma espiga boa. Então, já foram separadas geneticamente por causa da colheita. Antigamente, você tinha milho com 3, 4 espigas, plantava um pé a cada meio metro do outro, folhas abertas. Hoje, se planta plantas mais adensadas com uma espiga só. Tá? Então, tem que ter quantidade de nitrogênio bom. E esse nitrogênio vai até a fase de pé pendoamento. Crescimento de folha, expansão de folha e não coloca. A próxima, Jonathan. E Professor, aí... cabe mais uma pergunta que está no chat? Pode. William Tolkien, Deloken. Desculpa. É assim mesmo que pronuncia? Qualquer coisa você corrige, por favor. Ele diz assim: pensando em diminuir estresses por altas temperaturas e evitar o fechamento dos estômatos, a aplicação de prolina seria eficiente no caso do milho? Não só prolina, tá? Não só ele. Você tem que usar prolina, glicina, betaína junto, porque as duas que mantêm o poder osmótico, e aportar junto protetores do RNA transferase e o mensageiro, que são chaperonas. Aportar proteínas que protegem essa estrutura para que ela não entre em quebra e faça uma transmissão que chama-se de ordem errada. E aí a planta começa a ter plasticidade fenotípica, né? Começa a fazer coisa de desvirtuar ela. Então, a aplicação de prolina junto com glicina, betaína, tá? E chaperonas. É esse conjunto. Uma só não é o suficiente. Plasticidade fenotípica, aclimatação, são palavras que eu adoro em fisiologia. Tem mais, professor? William ainda pergunta, ainda sobre o assunto de transformar a planta C3 em C4, mas acho que a frase ficou incompleta, William. E se você puder completar a seguir ou usar o microfone. E João Vitor Soares diz assim: uma boa forma de fornecimento de boro na fase inicial da cultura seria através de um bom teor de matéria orgânica no solo? Desde que essa matéria orgânica do solo que você... Porque tudo que vai... O boro fica na matéria orgânica, porque ele faz parte da parede celular. Então, a parede celular da planta é formada por pectato de cálcio, que é um pouquinho de magnésio, com diéster de boro. Essa parede se decompõe e vai para a matéria orgânica. Então, a matéria orgânica é um fornecedor de boro para o solo, não só os materiais de origem. Então, quando tu planta uma cultura e coloca boro e ela tem boro nela, esse resto cultural vai ser rico de boro. Agora, se eu aportar matéria orgânica que tenha bom teor de boro, ela é uma fase boa de colocar. Então, o importante é você trouxer a matéria orgânica, materiais orgânicos, por exemplo, esterco, hoje que tem a quantidade de boro, ou esse material orgânico que você está produzindo na tua lavoura, os restos culturais, já tem um boro bom. E é assim que melhora o nível de boro. É você colocando da cultura, ela produzindo, guardando dentro da estrutura dela, virando matéria orgânica e material orgânico, e depois sendo transformado em matéria orgânica. Tá? Em matéria orgânica. Então, você pode colocar. Então, a matéria orgânica é que vai melhorando os níveis, mas desde que você ponha para que essa matéria orgânica tenha maior quantidade
no material orgânico que vai originar matéria orgânica, ou você traga material orgânico, né, um estérico ou restos culturais, que sejam ricos de boro. Uma última pergunta antes do senhor mudar o slide. Camilo Rodrigues pergunta onde encontra as proteínas. Seria prolinas... Não, é aminoácido, não é proteína. Sim, perdão. Está escrito aqui proteínas, mas de fato são aminoácidos. Onde se encontra? Seria comercialmente, não é isso, Não, Camilo? Exatamente. Tem produto específico já com glicina, betaína e prolina, depois eu posso passar no particular, porque não é um peito comercial, né? Não gosto de colocar peito comercial. Ou, geralmente, produtos que têm extrato de algas, algas que tenham ações daí, algas não só ascofilonodose, mas também tem algas vermelhas e marrons, que são ricas também em chaperonas também. Então, não adianta você colocar só um elemento específico se você não protege o outro, né? Então, mantém a água, mas não mantém a temperatura. Então, as chaperonas protegem, são termos reguladores, e a prolina, a glicina, betaína e prolina, não é glicina só, tem que ser glicina, betaína e prolina, são osmorreguladoras. O que faz? Só para explicar um pouquinho, professor, para ele entender. Uma célula, quando perde água e está numa questão de estresse hídrico, a célula se fecha. Mas ela tem água dentro do citoplasma e tem um vacúolo que tem sais. E esse vacúolo começa a forçar a tirar água, para balançar dentro da célula, do citoplasma. O que a planta faz? A planta produz internamente glicina, betaína e prolina para segurar essa água. Então, ela gasta energia para produzir osmorreguladores. Se você aporta exogenamente esse osmorregulador, a planta não precisa gastar energia em produzir ela. Esse é o segredo de usar esses osmoprotetores. Então, produtos à base de algas, porque uma alga, as algas vão do mar onde tem sódio. E sódio funciona como seca, então elas produzem muito termorreguladores, porque está no sol, dentro do mar, ou também osmorreguladores, porque tem sal. Então, algas produzem muitas vezes, uma célula de alga, tem estudo que produz até 20 mil vezes mais glicina, betaína e prolina do que uma célula de uma planta que está a nível normal de sal. Tá ok? Continuando aqui, então. Então, está respondido, professora? Está entendendo aí? Está escutando? Sim, perfeito, obrigado. Tá. Porque aqui muitas vezes cai o sistema e não nota. E as pessoas que perguntaram aqui vão também comentando se querem saber mais alguma coisa, tá? Se atendeu. Sigamos. Tá. Em relação ao potássio, eu coloquei estocar no vacúolo. Veja bem, professora, lembra quando eu coloquei que nitrogênio aumenta o tamanho da folha, né? Ele aumenta o tamanho da célula. Quando ele aumenta o tamanho da célula, aumenta o tamanho do vacúolo. Sim, e o vacúolo estoca o quê? Potássio. Então, se eu aumento, eu estou crescendo a planta até pendoamento, a expansão foliar. E nesse período tem que haver o estoque de potássio. Eu vou botar potássio pós-pendoamento. Não estoca mais. Então, eu tenho que ter, no período de crescimento de expansão floral, que é nitrogênio, eu tenho que estar aportando potássio. Então, por isso que a relação N-potássio em milho é importantíssima. E eu sempre acho, se dizem, nitrogênio um pouco mais de potássio. Em plantas sequeiros, sempre aporta um pouquinho mais de potássio para você manter a planta mais túrgida, tá? E ter mais capacidade depois de levar os fotossintatos produzidos nas folhas para os drenos. No caso, primeiro é raiz e folha, depois é espiga e pendão, tá? Mandar comida para lá para fazer boa produção de pólen e depois fazer um ótimo enchimento do espiga, né? No enchimento de grão na espiga, né? Então, você tem lá desde a sementinha de milho na forma de bolha em água, até a formação dos dentes lá na fase R5 para frente. Então, ali tem que ter, porque senão, se ela não estocar potássio, professor, até aquela fase, ele começa a transferir açúcar das folhas para dentro da espiga. E esse potássio vai para a espiga e não volta. Não regressa. E aí começa a faltar nas folhas de cima, a planta começa a tirar das folhas de baixo para mandar para cima.
Por isso que a folha de milho começa a secar nas bordas. Por quê? Tira o potássio, tá? O açúcar na borda das células acumula, esse açúcar transforma-se em putrescina, apodrece as bordas das folhas, porque não tem. Mas tem potássio no solo. Mas veja bem, a planta estoca potássio até o final do florescimento. Depois ele não saca mais do solo. Fisiologicamente ele não estoca mais no vacúolo. Tá? E não vai mais. Porque ela fecha o sistema radicular para se proteger. Então, jogar potássio pós-polinização não dá mais tempo. Então, eu tenho que ter um estoque de potássio desde o início da formação das folhas até parar de expandir folha. Depois não adianta mais. Então, é importante eu colocar N e colocar potássio. Ah, mas eu cresci bonita a planta, botei bastante nitrogênio, ficou exuberante a planta. Não tem potássio? Vai dar chupeta na ponta da espiga, pouca qualidade e depois muita doença de espiga, tá? Porque vai apodrecer, não tem produção de composta de resistência. Então, eu tenho que jogar potássio. Eu sempre digo assim, ó, cada 1 ponto de N, coloca 1,2 de K para você não ter problema. Continua, Jonathan. Excelente, muito bom. Outra coisa importante que eu coloquei aqui foi os microcatiônicos nessa fase da planta. Veja bem, eu coloquei que o milho é uma planta C4, mas ela faz parte de rubisco e faz fotólise da água. E para essas células que estão no mesófilo também sofrem oxidação. E tem que funcionar bem daí dentro dessas células as enzimas de peroxidação, que é a superóxido dismutase, a ascorbato peroxidase e a peroxidase. E depois da catalase. E elas exigem para essa enzima ter cobre, ter zinco, ter manganês e ferro para funcionarem direito. E lembre que ainda eu coloquei zinco aqui, por quê? Porque eu tenho uma planta C4 que trabalha a anidrase carbônica a full, a pauleira, necessita grande quantidade de zinco. Por isso que gramíneas precisam bastante de zinco e C4 mais ainda. Por quê? Necessita maior atividade da anidrase carbônica. Então, isso é chave nós saber. Elas vão precisar, e muitas vezes nós podemos aportar daí a pergunta, produtos via parte aérea, ou na fase, um pouquinho antes da fase de necessidade, no caso do pendoamento, podia ser fase V7 a V10, usar zinco com manganês via parte aérea e ferro, né? E aí colocaria junto, como o amigo colocou lá, compostos que tem prolina, glicina, betaína e mais chaperonas, para ajudar a planta a aguentar ao estresse térmico e também o estresse hídrico. Tá? Aí você colocar. Mas lembra bem, não adianta só jogar elas se eu não colocar os elementos chave nessas enzimas que são naturalmente as plantas que desoxidam a planta aí. Continua, Jonathan. Então, tudo isso, né? Tudo isso baseia o quê? No equilíbrio nutricional. Então, para nós ter alta produtividade, nós temos que saber em cada fase quanto que se coloca e como você faz, né? Para se ter esse equilíbrio nutricional. Continua, Jonathan. Então, sabendo que uma planta, ela funciona nessa base. A sequência bioquímica e nutrição da planta. Isso é uma informação na internet dizendo que o primeiro elemento é boro para a planta. E olha aí, professor, o silício, que é considerado um elemento secundário, ele é chave. Quer dizer, a gente não precisa ter asfalto para andar na rua, mas tendo asfalto é melhor. Depois precisa fazer aparelho celular com cálcio. E lembre que quem fixa os pectatos de cálcio na parede celular são os diéster de boro. Tá? Então, para ter cálcio, tem que ter boro. E esse cálcio faz parede para nós fazer crescimento de parede celular, depois ter o material da preenchimento das paredes do nitrogênio. E para esse nitrogênio funcionar direito, nós temos que ter ATP, que tem que ter o magnésio, né? E esse magnésio fixa a energia no ATP, que precisa de fósforo, que é o 6, que esse fósforo vai ser usado depois, né, para a síntese de carboidratos do carbono, e esses carbonos depois são levados para dentro dos depósitos via potássio. Então, é essa sequência. Claro que aí tem os paralelos, os acessórios de cada um desses elementos para entender a sequência. Então, o número 1 é o boro. Continua.
E aí você tem o que a professora colocou, a extração de tonelada por grão. Veja bem, do total que você absorve de nitrogênio, 62% é exportado. Do fósforo, que é uma quantidade pequena para macro, 80% é exportado. Né? Potássio precisa muito para produzir, mas leva pouco no grão, 19%. Cálcio, muito pouquinho leva no grão, né? Magnésio bastante, por isso nós temos que repor bastante magnésio, tá? Enxofre também. E os micros, né, na base zinco aí, são micros, né, precisam uma boa quantidade de gramas por tonelada para produzir, mas não são muito elevados a nível de exportação. Continua. Aqui está um exemplo, professora, do trabalho que eu faço, das recomendações, as fases que eu aporto meu nutriente, nesse caso de uma lavoura. Então, eu boto lá 100% do enxofre, do fósforo, potássio na base, no solo argiloso, 50% de nitrogênio, ponho solos, boro e zinco, micro já em solos, e no TS eu estou fazendo aqui níquel e zinco. Tá? Na fase de V4 a V6 eu coloco o outro 50% de N, tá? Porque eu não faço plantio de adubação na linha. E aí, de V6 a V10, eu coloco molibdênio para fazer a assimilação do nitrogênio. E coloco também cobre e manganês, no caso dessas áreas, para que as minhas peroxidases funcionem bem na época de pendoamento. Então, isso é uma fase que eu faço, não estou colocando dose, estou mostrando como que eu faço essa iluminação. Lembre, né, que isso é mais ou menos que eu faço essa dose. Claro que a outra parte da dose lá, de coisa, eu boto na base, só para se entender melhor. Continua. Então, professora, em síntese rápida, eu dei uma noção de como eu trabalho isso aí e a importância de cada chave na cultura de milho. Lembre que uma planta C4, ela é um carro altamente especializado, mas que precisa estar sempre bem refrigerado, ou com água e ter internamente os nutrientes funcionando bem. Tá? Por isso que é importantíssimo que uma planta C4 funcione bem, não deixemos faltar boro na fase inicial e não deixemos faltar o zinco para anidrase carbônica, que é chave, né, no processo aí. Tá ok? Obrigada, professor. Obrigada, Jonatas. Antes de eu estou aqui olhando se tem alguma outra pergunta no chat. Bom, não estou vendo nenhuma pergunta nova, mas tem aqui uma série de informações do GISP, tem também os parabéns dos participantes, Jandiel estão parabenizando o professor, e eu também, professor, queria fazer uma pergunta, talvez um comentário, e pedir a sua contribuição nesse sentido. Na área do sequeiro... Oi? Eu sempre digo assim, das minhas palestras, né, eu já dei mais de 3 mil palestras na minha vida. Antes, no começo, eu sabia até quem ia. Hoje, eu só boto a data e o local. Tá? Então, da minha palestra, né? Então, eu estava olhando, esse ano eu não tive quase palestras, eu fiz o live, né, porque não, o pessoal do Peru está me enchendo a parceria para ir presencial lá, né, já estou acostumando esse negócio de fazer só live, né, não precisa pegar avião, não precisa pegar tranco, né, mas pois é. Eu sempre digo nas minhas palestras o seguinte, depois da palestra não fazem pergunta, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né, então pois olha... É porque, por exemplo, eu que não sou da área de culturas anuais, realmente, quando a gente tenta ser fisiologista, como é o nosso caso, a gente procura olhar para um pouquinho de tudo, né? Sim. Mas, assim, em termos de culturas anuais, milho e cana-de-açúcar muito me interessam. Marcos Kleber, que está aqui, vai dizer, gente, ela não se interessa pela cebola nem pelo tomate, estou tentando. Vamos lá. Professor, aqui na minha região, eu vivo em Petrolina, como todo mundo sabe, mas eu sou de outra região, sou do Recôncavo Baiano, e a gente aqui planta milho na época das chuvas. Lá no Vale do São Francisco, no sertão, também, na época das chuvas, todo mundo espera para poder plantar um pouco do milho, um pouco do feijão. E aí, eu aprendi hoje que o sucesso dessa produção na época das chuvas, que às vezes é um período muito curto, vai depender muito da adubação básica, a fundação que se faz lá no início, e seguir com o potássio mais à frente, não apenas fazer aquele aporte inicial. Eu aprendi hoje aqui como é que faz o manejo do potássio visando qualidade e uma boa espiga lá na frente. Isso
me chamou a atenção. Então, assim, aqui na área de sequeiro, então, convém mesmo fazer isso, seguir com o potássio mais à frente, até antes do pendoamento, não é isso? Exatamente. Eu sempre digo assim, ó, emitiu o pendão, o potássio é a última chance que tu tem de colocar. Passou o pendoamento, não, a planta já era. Entendeu? Já era. Professor, tem outra coisa. Eu acho que um certo descontrole na aplicação de calcário, quando a gente se preocupa em preparar um pouco melhor as áreas para milho. Por quê? Porque dificilmente se faz análise de solo aqui para corrigir esse pH, ou mesmo para fazer um aporte de cálcio, visando o sucesso da cultura do milho. E para nós aqui, o cálcio nem sempre é para equilibrar pH, muito menos para corrigir alumínio trocável, porque nós não temos esse problema nos solos aqui do vale, né? Mas principalmente para desenvolver melhor o sistema radicular, no sentido de melhorar o aproveitamento da pouca água que se tem, a água da chuva. Então, o senhor acha viável para uma cultura do milho em pequena escala, em áreas talvez assim, eu não saberia dizer, mas área de pequena produção mesmo, o senhor ainda considera viável uma preocupação com a correção do solo, no sentido de aplicar calcário para melhorar o desempenho radicular, ou talvez equilibrar um pouco esse pH? Veja bem, a gente coloca calcário para corrigir o pH, mas se coloca muito calcário, você falou, para aportar cálcio. Isso é chave. E se você olhar ali no zap teu, eu mandei uma seta ali, eu mandei para você que está perguntando, eu já sabia que ia perguntar isso, eu acho que sabia, né? Deixa eu ver uma seta aí e eu escrevi assim. Tá, o importante é saber o seguinte, toda vez que botar calcário e botar cálcio no solo, nós temos que colocar o pedreiro dele junto, que é o boro. Tá? Não adianta você botar cálcio, aí está escrito, tem inclusive o seguinte, né? Sem boro não há fixação de pectato na parede. Sim. Então, o grande erro que existe é nós botar calcário e esquecer do pedreiro, tá? Levar o material lá para não cozer. E aí é o seguinte, aí nós temos o quê? A formação da parede fraca, né? Formação da parede fraca, e aí nós temos, mas faltou cálcio, aí põe mais cálcio de novo. E ele está causando a carência dele. Então, o grande problema é que cálcio no solo inibe o pedreiro. Entendeu? Esse é o problema, né? Então, o tijolo faz o pedreiro fugir. Então, isso é importante. Então, toda vez que fizer esse aporte de cálcio em si, temos que não esquecer de deixar aportar esse boro aí tão chave nesse processo aí. Eu acho que eu tenho uma vez, conversei com o Yamada anos atrás, em 1988, eu falei com o Yamada sobre isso, e o Yamada até escreveu um artigo na época, depois que eu tive o artigo pode achar na internet, do NPI, que era, boro, será que estamos aplicando a dose correta do movimento da planta? Foi até uma pergunta que nós fizemos e ele colocou no texto. E colocando o seguinte, a conexão do professor caiu de novo, então eu quero compartilhar com vocês um print que ele mandou de vários autores falando sobre essa questão, dizendo assim, embora não tenha sido confirmado experimentalmente, voltou. Eu estava aqui compartilhando com eles o print que o senhor mandou para mim com a seta, referindo-se à questão do boro. Pode continuar, professor, pode continuar. Embora não tenha sido confirmado experimentalmente, podemos supor que na ausência de boro, a penetração do patógeno do simplasto pode aumentar como resultado da integridade estrutural reduzida da parede celular. Isso pode ocorrer por meio de um controle da espessura da parede ou por meio de seu efeito no tamanho parcial da parede das plantas. Depois segue falando do boro no papel da manutenção da integridade da parede celular. Isso realmente é bem interessante quando se fala de... O pectato de cálcio não se forma na ausência de boro ali, professora, né? E os materiais pétricos que fazem parte da parede, aí está o segredo, né? E sem dúvida, eu noto que nas áreas que eu ponho o cálcio na área e não tenho boro, não tenho, nas análises foliares minhas, o cálcio não volta. Então, isso é prático mesmo, entendeu?
Então, esse é o grande segredo. Isso em frutas também, aí, para a gente manter o boro é muito importante também para não diminuir a plasticidade fenotípica das plantas, né, o efeito, né, porque eles são precursores na produção de chaperonas também. Fernando, Ok. tu não falou muito sobre o enxofre, né? Que agora você falou nas adubações superficiais, e geralmente essas adubações superficiais é muito usado o MAP, né? Para suprir o fósforo. E aí acabam esquecendo um pouco do enxofre, porque se não for gesso, acabou o enxofre. Sim, eu tenho usado nas minhas áreas, muitas vezes, a primeira tubação de cobertura com sulfato de amônio. Eu boto ureia na primeira cobertura, e daí eu ponho sulfato de amônio. Eu uso o MAP na primeira cobertura, o sulfato de amônio, ou uso antes, junto com meus adubos micrados, eu uso enxofre pastilhado, né, com betonita, entendeu? Para suprir, somente porque aqui chove demais. Então, porque o sulfato é muito lixiviável. Então, se eu coloco em áreas que chove muito enxofre, na base de sulfato de amônio ou até mesmo super simples, que eu uso muitas vezes super simples corretivo, eu perco. Sem dúvida, o enxofre é muito importante nós termos, principalmente para dar qualidade final de grão. E lembre que 3 aminoácidos são enxofrados: cistina, cisteína e metionina. E aí eu uso enxofre também aqui porque é da lagarta. A gente usa um enxofre nutricional e para fazer efeito repelente, a lagarta do cartucho também se dá um tiro de 2 tiros. Ajuda a repelir e ajuda a nutrir. Usa aquele enxofre 97%, aquele amarelinho? Não, eu uso com betonita. Amarelinho é muito pouco solúvel. Eu uso com betonita. Ele fica tipo e quando ele bota na água, ele cresce nem a pipoca, tá? Procura aí, enxofre com betonita, tá? Ok. É que às vezes a gente esquece das coisas. Obrigada, Camilo e professor. Tem aqui uma pergunta de Lucas Macedo. Tem muitos parabéns, excelente. Vitor Hugo parabeniza o professor por compartilhar seu conhecimento. Tem muitos parabéns, professor, depois o senhor vê no chat. E, como sempre, muito legal. Aí tem a pergunta de Lucas Macedo dizendo assim: com relação ao último slide, 100% do SO4, do P2O5 e do K2O vão na linha de plantio e 50% do N na área total? Na realidade é o seguinte, eu ponho todo, aqui ó, por exemplo, eu coloco, quer dizer assim, eu coloco fósforo todo na base, parte do N e parte do potássio. Quando o solo é argiloso, com mais de 30% de argila, eu jogo todo o potássio na base, não faço cobertura. Só jogo parcela o meu potássio e cobertura quando a minha argila é menor que 30%. Entendeu? Então a estratégia é a seguinte, solo mais de 30%, eu jogo todo o potássio antes. Se tiver, por exemplo, menor de 30% da argila, eu coloco 50 na base, 50 na fase de V4 a V6, entendeu? É por questão de perda só. Tá? E eu não jogo, eu por aqui, por exemplo, eu não jogo no linha de plantio, porque a minha plantadeira tem 60 linhas de plantio e a gente joga tudo adubo antes, é só a semente, né? É a DB grande, ou aqui tem as de 40 linhas, que é as momento. Então aqui, só para colocar Macedo aqui, eu atendo aqui hoje, em termos de consultoria, eu estava olhando hoje 246 mil hectares de soja, 123 mil hectares de algodão e atendo 85 mil hectares de milho, né? Então, as áreas são muito grandes e a gente não pode, hoje, uma plantadeira, a gente joga todo o fertilizante antes no sistema e depois a gente está plantando, por causa da coisa. Tem algumas áreas novas que daí eu uso uma plantadeira da João Dias chamada Xingu, que tem caixa de adubo, né, mas ela só tem 18 linhas de plantio, então elas são menores, precisa uma logística maior, levar adubo, carregar. A plantadeira grande, por exemplo, hoje de soja, ela planta 80 hectares sem parar, ela só abastece a semente. Então é a questão de logística, se fez a prioridade, se procurou a mecanismo de suprir principalmente o fósforo na linha, se levou os níveis para chegar a esse potencial produtivo aí. Então, o potássio eu só parcelo em função da argila. 30 é meu fator de quebrar ou não. Fernando, qual região do Mato Grosso você está? Eu estou no Parecis. E qual a média que vocês têm, que vocês consideram uma média e uma média de alta produtividade que vocês estão obtendo aí nessa região para soja e milho?
Milho, Tá. falando milho, o milho é safrinha, né? Segunda safra. Safrinha. Tá, ó. É soja. A produtividade boa, 80 sacas. Produtividade ótima, de 90 a 100, tá? Dos meus clientes. Milho, safrinha. Note que aqui, como eu planto algodão, o milho vai muito nas áreas que não vai algodão, são áreas mais arenosas, né? Porque o algodão hoje, aqui, ele te dá uma renda muito mais alta. Para ter uma ideia, o soja, o ano passado, dava uma renda de 2.800 de lucro até R$ 3.200 por hectare. O milho aqui vendia muito barato, então o milho muitas vezes empatava. Claro que esse ano o preço de milho aqui está com preço de soja, está R$ 60 aqui, o milho aqui varia R$ 20. Então aqui o milho, esse produzia 80 a 100 sacos, né, na área arenosa, com média lavoura de baixa tecnologia. Os meus clientes produzem 120 sacos quando o preço está bom. Claro que eu estou plantando agora, como o milho está com um preço muito bom já fixado, eu estou fazendo adubação para colher de 150 a 170 sacos. Entendeu? Fazendo adubação para isso. E o algodão, a média aqui é 300 arrobas, né, de 15 quilos do algodão caroço. E os meus clientes, a média, ano passado, foi 346. Por isso que eu tenho bastante cliente, né? Por quê? Um algodão bom, com 350 arrobas de caroço, ele te dá de 9 a 11 mil reais de lucro por hectare. Entendeu? Ele rende muito dinheiro. Então, a gente diz, com o algodão está com preço não muito bom. Agora, o preço do algodão está acima do preço antes de pandemia. Há anos atrás, o algodão a 80 centos de libra-peso do algodão para algodão, quando estava. O algodão bom dava muito dinheiro, o médio dava dinheiro e o ruim ainda dava dinheiro. Então, o algodão dá dinheiro em qualquer coisa. Com o algodão chegou a 60, o algodão bom dava dinheiro, o médio dava um pouco de dinheiro e o ruim não dava. E aí, quando a dor ensina a gemer, eles chamam o cara que vai melhorar a produtividade, né? Se tivesse tudo bom, eu não estaria aqui. Então, por esse problema que houve de eficiência agronômica, eu acabei colocando aí. Então, a gente trabalha com o fator aqui no soja, é o fator 500, que é 80 sacos de soja para 420 arrobas de algodão, esse fator de procura, e o fator soja, que a gente chama o fator 250, soja e milho, que é 100 sacas de soja e 150 de milho safrinha. Esses são os fatores que a gente procura aqui. Tá beleza? Joia. Só para colocar para você, assim, eu trabalho, claro, com os meus clientes aqui, o meu menor cliente que eu atendo é uma agricultura familiar que eles plantam 11 mil hectares, né? Esse é o meu pequeno produtor aqui. O maior planta 100 mil. Tá? Eu tenho também um cara que eu atendo ali, que é por amizade, que ele é o pequeno produtor, eu chamo de campesino, planta 1.000 hectares. Tá bem. Infelizmente, eu vim aqui, o cara me chamaram os grandes. Professor, tem mais perguntas para o senhor e tem aqui um comentário de Natália com sugestões que aí eu quero que o GISP aprecie, quer dizer, nós todos. Marcelo Souza Caetano pergunta assim, a respeito do potássio jogado a lanço antes do plantio, com quantos milímetros de chuva começa a haver perda por volatilização? Não, é por lixiviação. Tá? Potássio... sim, ele coloca embaixo, Camilo depois colocou lixiviação, isso mesmo. Tá. O potássio é o seguinte, ele é retido na argila, então se eu tiver pouca argila, um solo arenoso, eu perco ele, entendeu? Então a gente descobriu que abaixo de 30% começa a haver perda, o que tu tem perdas maiores é abaixo de 20%. Mas quando um solo tem 30%, tu tem manchas na área que tu tem 20%. Então, a gente limitou um valor mais alto de argila, por causa que nas áreas vão ter um valor menor, algumas manchas. Então, a gente colocou aí, quando você tem solos abaixo de 20% de argila e as chuvas de mais de 130 milímetros, já começa a ter perdas. E aqui, 130 milímetros pode ser uma chuva, entendeu? Pode ser uma chuva que daí você já tem perda. Então, escalono mais, né? Entendeu? Escalono mais. Ótimo. Professor, eu tenho uma última pergunta antes de falarmos dos assuntos gerais, porque o nosso tempo está acabando. E a gente vai divulgar o GISP da semana que vem e também tem alguns comentários aqui no chat. Mas eu tenho uma última pergunta. A gente vive um cenário de modificações no comportamento climático. Nós aqui da viticultura já estamos preocupados com o volume de chuvas para esses próximos meses.
para quem tem uva, né, prestes a colher, ou numa fase de cacho já formado. Na verdade, a preocupação com a chuva aqui, quando se trata da nossa agricultura, é grande, mas a gente sabe que na agricultura de sequeiro praticada aí no Rio Grande aí onde o senhor está, ou talvez também nos outros estados onde o senhor trabalha com grãos, é muito bem-vindo. Mas eu queria que o senhor fizesse uma análise do ponto de vista ecofisiológico, qual será o possível futuro das culturas de milho em termos de adequação de manejo, de novas práticas agrícolas, o que é que se pensa em fazer quando se imagina um cenário futuro muito mais árido e com a planta acumulando muito mais energia sem ter como dissipar, né, a gente falou de fluorescência da clorofila há pouco tempo, e eu me lembrei agora, né, a gente sabe que tem muita energia a ser dissipada por uma planta sob estresse e com um comportamento de planta C4, o que é que se espera do milho? Um cenário futuro de estresse térmico luminoso. Milho também. Na realidade, o milho é uma planta que trabalha em temperatura alta. Então, se você conseguir mantê-la refrigerada e água manter nela, ela é uma planta que vai melhorar o potencial. Porque é uma planta que trabalha com temperatura mais alta. Então, a temperatura em elevação não é problema tanto para o milho, tá? Isso não é problema. O problema é que nós vamos ter que estudar mais para manter a planta fisiologicamente mais refrigerada. Então, o que é? Fazer ela se refrigerar melhor. Manter o potássio melhor dentro dela, não perder, e manter os níveis dos elementos-chave nos processos oxidativos, para atividade do superóxido de dismutase, ascorbato peroxidase, entendeu? Fenolase, as enzimas. Então, manter estruturalmente mais a planta. Então, o que nós vamos fazer? Hoje, sem dúvida, a genética vai fazer melhoras nisso, né? A transgenia de pegar certos fatores que outras plantas têm de vantagem. Eu acho que o aporte que vai se colocar hoje nessa, a gente chama assim, de importar eventos de outras plantas, vai ser um up maior para a planta. E aí nós vamos ter que saber também nutrir melhor, né? Conhecer melhor, saber como é que as plantas estão conhecendo, atirar menos ao léu as adubações e saber mais como nós estamos fazendo essa adubação. Perfeito. Jonatas, você quer ir ao chat? A senhora fez a última pergunta, não foi? Correto? Só me confirma. Não, a minha pergunta era essa mesmo, e as demais estão aqui. Tem um comentário de Natália, de Humberto, tem uma pergunta de Camilo. Ok. A última pergunta que a senhora fez, no caso, foi a do Marcelo, correto? É isso que eu quero saber. E a última é de... Isso. Pronto. Então, antes de passar para a última pergunta e adiantar aqui, Natália, só respondendo, quando o vídeo vai para o YouTube, não aparece os números, só aparece o vídeo. Inclusive, eu coloquei até no chat o link do YouTube, caso vocês queiram assistir encontros passados. Inclusive, tem encontro do professor Fernando lá também, outros encontros. E não aparece o número. Por que a gente não coloca o link aqui no chat já para vocês entrarem automaticamente no WhatsApp? Antes a gente fazia isso, de colocar o link, e acabou que o link indo para outras redes sociais, o pessoal até com a intenção de ajudar mesmo. Vou divulgar o link para que outras pessoas acessem. Só que começou a entrar pessoas no grupo que estavam bagunçando, gerando problemas, muitas vezes entravam só para fazer divulgação de coisas que não tinham a ver com a área técnica, sabe? Contrabandeando documentos falsos, divulgando documentos falsos. Por coisa conta assim, disso, bem perigosa até. Por conta disso. Exatamente, para que a gente mantivesse, né, não só a segurança de todo mundo, mas para que a gente também mantivesse o foco do assunto, né, a área técnica em si, né, sempre discussões técnicas, a gente decidiu não colocar o link, pegar o número de todo mundo e adicionar, né. Quando vocês entrarem, vocês vão observar que é bem legal lá no WhatsApp, a gente conversa bastante. Aprende muito. O Fernando, no dia desse, mandou um vídeo sobre estresse oxidativo na cultura da soja, muito bom vídeo. Então, vocês vão ver que é muito... Outra coisa, vou mandar a área, depois daquela aplicação, vou mandar depois para vocês, que eu fiz ontem o vídeo, para você ver a diferença que houve em 8 dias depois da aplicação. Vamos ver. Tá bom? Ótimo. Pronto. E eu estou exibindo aí uma tela, Ana Rita, tá dando para ver? Não. Tá. Agora, né? Começando agora. Pronto. No caso, o primeiro aviso do WhatsApp, o segundo aviso é a biblioteca do GISP, né, o Drive,
que a gente disponibiliza inúmeros materiais de encontros anteriores, por exemplo, e é interessante vocês darem uma lida, né, vocês olharem, estudarem antes, porque isso facilita, por exemplo, o estudo da gente. Vocês vão perceber, vocês conseguem ter um aprofundamento muito maior, uma visão mais crítica, até para a gente poder debater aqui. Por exemplo, a gente teve encontros anteriores, né, de micronutrientes e ativações enzimáticas. Então, se fala muito pouco de micronutrientes, né? A gente separou um encontro só para isso, para que a gente pudesse debater. E hoje, por exemplo, no encontro do professor, muitas vezes ele falou da influência de alguns micronutrientes em ativações enzimáticas e, consequentemente, impactos fisiológicos. Ele citou, por exemplo, a questão do manganês, né, atuando, por exemplo, na superoxidismutase. Eu também tenho aqui um exemplo, ó, do níquel, né, que atua, por exemplo, na urease, né, na conversão de ureia em amônia. Então, esse aqui é um dos documentos que a gente elabora da coordenação, né, e que coloca lá para quem possa estudar. Então, aí tem todos os micronutrientes bem detalhados, todos os processos, trazendo alguns exemplos práticos, então é bem interessante, ok? Aviso, no caso, Biblioteca Geral, WhatsApp, também deixamos o endereço no Instagram. E agora eu vou... Professora, eu já mandei o vídeo da mesma área que eu mandei lá, depois passa para o pessoal aí que gosta de ver o vídeo. Já tô olhando aqui. Eu vou colocar no WhatsApp do GIF. Olha, mostra primeiro o vídeo, depois que eu olhei aquele dia, viu a diferença que deu na planta depois daquele dia lá? O que tu usar um protetor, uma chaperona e usar uma glicina beta-anitrolina, aí a diferença é enorme, né? É usar a fisiologia em prol da resistência da planta. Realmente visível. Okay. Vou mandar assim. Agora eu vou deixar para fazer essa postagem logo mais, porque dá tempo de os outros entrarem, que tem muitos integrantes novos, e aí eu posto para todo mundo. Jonathan, tem mais alguma pergunta? Eu procurei aqui, não encontrei pergunta, não, só encontrei as parabenizações, né, os números de agradecimento. Tem uma de Humberto, achei bem interessante até comentar, né, deixa eu ver, vou fazer para a tona. Pois, Davis, acho que é Davilen. Pois, olha, tem muito David Ellen é a primeira que entra no GIF. Pronto. Cedo. Tem encontros anteriores excelentes, inclusive com o professor Fernando, você vai gostar bastante. E tem inúmeros agradecimentos, professor. Depois você dá uma olhada com calma para poder não estender o tempo, mas tem um do Humberto Bondin que eu acho que você vai gostar, você já conhece ele. Sim. E já tem contribuído com o GISP também, foi especialista no GISP. Ele parabeniza o professor Fernando, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento acumulado nessa sua vida profissional. Espero que o senhor tenha vida muito longa para continuar contribuindo e compartilhando seus conhecimentos com todos nós. Valeu muito. Então, acho que tem pergunta de Camilo Rodrigues. Camilo? O que é que o professor acha de protetores solares para as plantas? Assim, eu não vi como interrogação. Em relação, tu tem protetores que a gente chama de película, né? Eles protegem um pouco, mas ele diminui a atividade fotossintética. Então, algumas fases, por exemplo, em manga, você não tem uma atividade muito alta, você pode usar. Algumas coisas você faz também proteção de frutos, de melancia, assim, para não fazer a queima, né? Agora, o maior protetor solar é interno, fazer com que a planta se proteja internamente, não só como se fosse uma camada externa. Os protetores internos são muito mais eficientes do que o externo. Ok. Bom, Jonathan, já estamos às 10h06 e o horário do GISP já se esgota, o professor também precisa descansar. Você poderia aproveitar e divulgar o GISP da semana que vem, por favor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me ouvindo direito, professora? Eu estou na outra aula. Divulgar já o GISP da semana que vem. Ok, pronto. No caso, dia 4/11, quarta-feira que vem, será um encontro sobre silício em plantas, nutrição mineral e redução de estresses, com o Dr. Clístenes, eu não lembro o nome dele, o sobrenome dele. Cileia. Espera aí que eu já olho aqui. Bom, enfim, o professor Clístenes lá da UFRJ. Não, do UFRPE. Já tem contribuído bastante lá no WhatsApp. Acho que vai ser, e silício, querendo ou não, um tema que já vem se demandado bastante lá no grupo, então acho que vai ser bem interessante. Viu? Ok. Então, sejam bem-vindos todos vocês e participem de mais encontros que forem interessantes. Na semana seguinte, a professora Fernanda Farnese, né? Deixa eu confirmar. Isso, professora Fernanda Farnese.
Eu vou compilar, eu tô até com o coisa deputado, posso até exibir depois. Tem vários encontros já marcados, agendados. Eu posso depois disponibilizar lá no coisa, quando organizar tudo direitinho. Mas, enfim, a todos novamente, sejam bem-vindos, né? Acessem as plataformas do GISP, né? Tentem interagir o máximo possível. E se tiver dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp, Instagram, que a gente responde com toda a tranquilidade do mundo. Professor Fernando, muito obrigado, agradeço por ter aceitado esse convite, o senhor sempre tem contribuído bastante, desde o primeiro encontro, né, até hoje, o senhor sempre contribuindo no WhatsApp, sempre participando, nos ajudando bastante, complementando os conhecimentos que a gente já tem. Então, a gente da coordenação tem um carinho gigantesco pelo senhor, né, a gente agradece ao senhor e a Nazion, né, porque Nazion aperreou tanto nosso juízo, só traz coisa boa pra gente, então... E depois a Nazion sumiu. Né? Mas trouxe uma coisa muito boa, a gente fica muito feliz, né? E a gente na coordenação tem um carinho muito grandioso pelo senhor. Eu espero que o senhor saiba disso. Obrigado. Sempre puder colaborar, vou estar aqui, né? Espero em breve, aí, depois do Covid, ir aí para a região de vocês aí. Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Ok? Professor... Obrigado por tudo. Espero ter passado um pouco da informações para vocês, para desmistificar um pouco da questão nutricional. Valeu, um abraço. Obrigada, professor, mais uma vez. Muito boa noite. A todos também. Obrigada pelo interesse em estarem conosco nessa noite de estudos. E a semana que vem estaremos novamente reunidos estudando mais um tema às 19 horas. Posso encerrar a gravação, Jonatas? Pode, professora. Um abraço a todos. Muito boa noite. Tchau.